Bem, pessoal, então dando continuidade aos nossos vídeos, eu fiquei um tempo aí sem poder estar fazendo, né? Inclusive eu estava pensando em qual autor eu poderia trabalhar agora, já que eu estava praticamente falando dos autores que eu estava mais interessado, que eram praticamente desconhecidos, até no próprio anarquismo, pouquíssimo falado. E aí, para dar continuidade a esses vídeos, eu fiquei pensando, né, num autor que poderia ter uma certa influência dentro do anarquismo, apesar também de ser pouco falado na atualidade, que é o caso do que eu vou falar hoje, que é o Tolstói. Tolstói, ele é bastante conhecido na questão da literatura, inclusive de um gênero da literatura mundial, né? Quando teve recentemente a Copa do Mundo na Rússia, a abertura trouxe a imagem do Tolstói, do Dostoiévski, porque ele é, obviamente, considerado, já não é mais parte da literatura russa apenas, né? Mas da literatura mundial. Mas tem um traço do Tolstói que é pouquíssimo falado, que o Tolstói, né, ele tem, principalmente no final da vida dele, uma pegada libertária, entendeu? Então eu gostaria de falar basicamente disso. Então não é uma procura aqui de dizer da arte, da literatura do Tolstói, mas sim pegar essa parte libertária dele e tentar traçar algumas coisas, para a gente entender um pouco desse pensamento dele, ok? Bem, o Tolstói então, ele é um nobre russo, né, do século XIX. Ele vai nascer em 1828, vai morrer em 1910. Então ele tinha muitas terras, servos, né? A servidão vai acabar em 1861, então ele fica quase 30 anos com servos nas terras deles, né? O servo tem uma relação diferente que a gente imagina com o escravo. Então são famílias que ficam durante centenas de anos dominadas por um único senhor, entendeu? No princípio até tem essa ideia da proteção, né? Eles fizeram isso porque eles precisavam ser protegidos e depois isso vai vendo como fosse uma norma na vida dessa população, ou seja, eles não têm como ter qualquer liberdade, eles ficam submetidos a essa visão patronal, vamos dizer assim, né? Essa visão mais forte de uma cultura na qual, né, eles ficam dependentes de um senhor, ok? Então esse senhor, nesse caso desses camponeses, era o Tolstói. Então a gente pode negar isso, né? Bem, então ele é muito culto, como ele vem da nobreza, ele é considerado como conde Tolstói, né? Ele vai para a Europa, na Europa ele toma contato com ideias sociais, isso também é muito claro. Em 1861 ele conhece pessoalmente o Proudhon em Bruxelas, né? A gente pode esquecer, o Proudhon vai morrer um pouco depois. Ele fica muito entusiasmado com as ideias do Proudhon, essa é a realidade também. Um livro do Tolstói muito conhecido, Guerra e Paz, que é gigante o livro, né? É um nome em homenagem a uma obra do Proudhon, que também chama Guerra e Paz. Então a importância que ele deu para o Proudhon enquanto um influenciador dele, né? Ok? Inclusive ele diz isso em várias passagens no livro dele, o Guerra e Paz. Ok? Bem, o que é interessante então? Então esse cara, né, ele cava com 40 anos, então ele tem aquela vida, vamos dizer assim, devassa, você tá entendendo? E depois, só com 40 anos, ele cava com uma moça de 18 anos. Então é também essa ideia, né, o nobre que já passou por tudo na vida, e depois ele casa com uma moça que praticamente está chegando, né, saindo da adolescência, entrando na vida adulta. Ok? Bem, e a gente tem que entender então o Tolstói para compreender como é que ele vai mudando essas suas ideias, né? Então ele tem nesse primeiro contato com o Proudhon, então ele tem essa influência. Ele na França ele acaba tendo conhecimento, ele vê pessoalmente, né, a morte de uma pessoa. Na verdade a pessoa tenha sido condenada à morte, então ele vê um enforcamento, ele fica muito assustado com isso, né? Aí ele começa também a fazer críticas ao papel do Estado dentro da sociedade. Mas quando perguntam para ele, né, se ele é anarquista, ele diz que não. Isso vai acontecer principalmente depois da década de 80, quando ele começa também a querer ser um cristão não ligado à Igreja Ortodoxa. Então ele começa a fazer uma crítica à Igreja Ortodoxa. Inclusive ele vai ser excomungado pela Igreja Ortodoxa, né, por causa das críticas que ele faz. E ele se considera um cristão, como se fosse um cristão individual, né? Tipo, ele vai fazer a sua própria religião cristã, né, não mais ligada a essa questão da própria Igreja Ortodoxa, que é a igreja que dominava na época do czarismo e hoje também está voltando com grande força na Rússia atual, né? Bem, então o Tolstói na década de 80, como eu estava dizendo,
ele entra, vamos dizer, numa crise meio existencial, né? Ele tem um livro chamado Confissões. E aí ele começa a pensar nesse cristianismo. E quando ele começa a pensar nesse cristianismo, o que fica claro é que é um cristianismo pacífico, obviamente, a questão do pacifismo, né? Mas anti-Estado e anticapitalismo. Isso que é interessante. Então ele vai atrás de um Jesus Cristo, ele interpreta um Jesus Cristo que de alguma forma é totalmente oposto àquele tratado pela Igreja Ortodoxa Russa e por outras igrejas, né? Tipo um Jesus Cristo apenas místico. Então ele vai tentar procurar esse Jesus Cristo e a sua ação enquanto ser humano na Terra, né? Quais os questionamentos que ele fazia, entendeu? E por isso alguns vão considerá-lo como um dos precursores do que se chama de anarco-cristianismo. Isso é interessante, tipo um anarquismo de face cristã. Inclusive o próprio Kropotkin, no verbete anarquismo, que foi encomendado pela editora inglesa, foi, na verdade, o primeiro verbete, né, que saiu num livro sobre anarquismo. Ele vai situar vários autores, inclusive o Tolstói. Ele coloca o Tolstói aí como um anarquista cristão, ok? Bem, então isso que é interessante a gente pensar, ok? Então, quando eu estava falando da enciclopédia britânica, né? Então, até então não tinha um verbete de anarquismo, nenhuma enciclopédia. O primeiro que tem é feito pelo Kropotkin. Hoje tem N verbetes, ok? Enfim, aí... Então, no final da década de 80, ele tem essa mudança, vamos dizer assim, na sua mentalidade. Ele vai abrir mão de tudo que ele tinha, ok? Já não tinha mais servidão, porque a servidão acaba em 1861. Ele começa a se vestir como camponês. Isso gera um embate que ele tem com a esposa dele, né? Então ele vai ter um embate com a Sofia, a esposa dele, por causa disso. Mais do que isso, ele vai abrir mão dos direitos autorais dele. Isso vai gerar uma polêmica muito grande na família, porque imagina os direitos autorais de um cara como o Tolstói, a grana que ele poderia ter. Ele é conhecido mundialmente já, né? Por causa desses embates, né? Ele acaba saindo de casa e aí ele vai pegar o trem e ele fica com pneumonia e aí no trem, numa estação, ele acabou falecendo, né? Inclusive tem um filme, A Última Estação, que mostra essa trajetória final da vida do Tolstói. É bem interessante. Porque quando ele ficou um tempo na estação de trem, quando ele estava doente com pneumonia, e que a família foi até visitá-lo, vários jornalistas do mundo inteiro acamparam na frente da estação, né? Porque ele era já mundialmente conhecido, o Tolstói. Bem, mas quem que é esse Tolstói aí, que é considerado como um anarco-cristão? Quem que é esse Tolstói, né? Como eu estava dizendo, tem... um dos principais livros dele sobre essa mudança dele, virar um cristão, né? É esse livro aqui que eu tenho ele no Kindle, que chama O Reino de Deus está dentro de vós. Esse livro é muito interessante. Basicamente, o que ele faz? Ele pega o Sermão da Montanha e a partir das frases do Sermão da Montanha, ele vai fazendo os capítulos desse livro, demonstrando que Jesus Cristo, né, em linhas gerais, era contra o Estado e era contra uma sociedade baseada na riqueza. A gente pode até pegar, eu até peguei aqui trechos do Sermão da Montanha para a gente ver até, né, como o Tolstói pode ter alguma razão nessa lógica que ele tem de Jesus Cristo, né? Então vamos pegar, por exemplo, uma parte que ele diz assim, Jesus Cristo no Sermão da Montanha. Vamos pegar aqui, peraí. Olha o que ele fala. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, se o cara tem problema com a justiça, segundo Jesus Cristo, é deles o reino do céu. Ou seja, não é aquele que é obediente à justiça que vai chegar no céu, é aquele que é contra. Você está entendendo? Então ele está tendo problema por quê? Porque ele está questionando a forma que a justiça é realizada na sociedade que ele vive, entendeu? Bem, aí ele diz assim também. Quer ver? Deixa eu pensar aqui, peraí. Tem uma outra parte bem interessante que ele vai dizer. Que ele fala da vida, né? Ele vai dizer assim:
Por isso vos digo, não andeis cuidadoso quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais importante do que o mantimento e o corpo mais importante que a vestimenta? Olha que interessante que ele está falando, né? As pessoas estão muito preocupadas com o que vão se vestir. Ele está dizendo, o seu corpo não é mais importante que você veste, e a sua alma não é mais importante que o seu corpo? Aí ele vai dizer assim, olhai para as aves do céu, elas não semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros. E vosso Pai Celestial as alimenta, não tende vós muito mais valor que elas? Ou seja, você está muito preocupado com o que vai acontecer com a sua vida, se você vai ser uma pessoa rica, se você vai ser uma pessoa famosa, se você vai se dar bem. Mas as aves não têm essa preocupação, os animais não têm essa preocupação e estão sempre vivendo. Será que você não está se equivocando muito? Está muito ligado a essa sociedade que você está preso? E é por isso que você tem essas ideias, que na verdade são essas ideias da sociedade? É interessante, né? Porque Jesus Cristo parece aqui um pouco individualista, né? Tipo, inclusive teve um livro no início do século XX que chama Jesus era anarquista, por causa disso, né? Essa pegada que ele tem. Bem, e por que tem esse nome? O reino de Deus está dentro de vós. Porque pergunto para Jesus Cristo no Sermão da Montanha. Onde está o reino de Deus? E ele fala, o reino de Deus está dentro de vós. E aí é uma outra coisa para a gente pensar. Se o reino de Deus está dentro de vós, aonde está Deus? Deus está no reino dele. E o reino dele está onde? Dentro de vós. Bem, se Deus está dentro de você, o que você é? Pessoal, se Deus está dentro de você, você é Deus. Se você é Deus, como você pode ser dominado? Se você é Deus, como é que você pode ser subjugado por alguém? Por uma instituição? Você está abrindo mão de você ser Deus? Ou seja, então é isso que o Tolstói vai questionar a todo momento nesse livro, O Reino de Deus está dentro de vós. Ok? Ele está questionando o quê? Que existe um Jesus Cristo revolucionário. Um Jesus Cristo que traz a possibilidade da transformação, não aquele que pede para a gente ficar sendo ovelha. Esse Jesus Cristo é do Sermão da Montanha. Então ele pega uma parte da Sermão da Montanha e ele vai discutindo nesse livro. Ele vai mostrando, inclusive, sociedades que tentam abrir mão já da questão do poder hierárquico do Estado. Né? Ele mostra uma sociedade em Boston nesse livro. Ok? Para demonstrar de que esse do ser humano ficar preso a uma instituição, seja religiosa, seja política, não é uma coisa normal, entendeu? Ele está sendo subjugado, inclusive, dentro dessa concepção de que Jesus Cristo diz que o reino de Deus está dentro de vós, é equivocada. Se o reino de Deus está dentro de vós, você tem parte de Deus dentro de você. Então, se você é uma pessoa divina, porque Deus está dentro de você, como é que você vai aceitar tudo o que fazem para te subjugar? Por isso que ele é considerado um anarquista. Então ele começa a questionar o papel do Estado e o papel da igreja, no caso ali a igreja ortodoxa. Né? Bem, para fechar um pouco, pessoal, tem que daria para fazer um outro vídeo, ver se eu faço, tem uma questão de que nesse período da década de 60, depois que ele teve contato com o Proudhon, ele criou uma escola, que também quase ninguém fala, que é a Escola de Asnaia Poliana. Uma escola na qual, só para a gente fechar o vídeo, os alunos entravam a hora que queriam e eles saíam a hora que queriam. Não tinham o sinal de bater para entrar e o sinal de bater para sair. Entendeu? E lendo o livro, esse livro existe, dá para você baixar ele em PDF, se chama La Escuela de Asnaia Poliana. Eu não sei porque não foi traduzido para o português ainda. É um dos principais livros que eu vejo assim do Tolstói. É um livro de educação libertária na década de 60 do século XIX, entendeu? Antes, inclusive, de outros libertários. E o que é interessante? Num dado momento do livro, as crianças vão declarar o quê? De que no período de férias elas preferiam ficar na escola, não em casa. Então presta atenção. As crianças gostavam da escola. Era uma escola na qual as crianças gostavam. Hoje, o que a criança menos gosta provavelmente é da escola. Que ela se sente oprimida. Mas eu vou fazer um outro vídeo para mostrar, inclusive, como é que ele trabalhava as disciplinas. Né? Como eu sou geógrafo, como é que ele trabalhava a geografia. E a crítica que ele faz, inclusive, ao ensino de geografia. Ele já faz uma crítica na década de 60 do século XIX. Ou seja, então o Tolstói tem essa coisa da literatura mundial, que é hiper mega conhecida, mas tem isso, a questão dele ser um anarquista,
para o Kropotkin, um anarquista cristão, então ele coloca ele no verbete, o anarquismo, da Enciclopédia Britânica, né? Baseando-se no que? Esse anarquismo cristão? No Sermão na Montanha de Jesus Cristo. Então ele pega o Sermão na Montanha, ele começa a dissecar parte do Sermão na Montanha e ele vai construindo esse livro. Ok? Para quê? Para mostrar que Jesus, de certa forma, estava declarando o quê? A necessidade de uma sociedade diferente daquela que a gente vive. Né? Uma sociedade ligada aos valores como, por exemplo, você ter dinheiro. Então ele fala, para que você está preocupado em ter roupa se o que mais importante é o seu corpo? E mais importante que o seu corpo é seu espírito. Né? Uma sociedade ligada à submissão das pessoas. Como é que você pode ser submetido se o reino de Deus está dentro de vós? E se está dentro de vós, Deus está dentro de vós. Então é essa pegada que o Tolstói faz para criar, né, esse chamado anarquismo cristão. Bem, o Tolstói então, depois que ele morre, vai ter a Revolução Russa, essa é a realidade. Os soviéticos em vida não gostavam muito dele, tem polêmica com o Gorky, inclusive. Né? Tem várias polêmicas, com o Tchekov também tem uma polêmica, porque ele se vestia de camponês, e o Tchekov tem um livro mostrando que o camponês não era tão santo como ele imaginava, entendeu? Enfim. E o que é interessante é que os comunistas eles pegam Tolstói como se fosse um ídolo social dentro da Rússia. Tipo, um escritor que já era socialista, entendeu? Mas ele nunca foi marxista. Ele condenava, obviamente, o marxismo no sentido de que o marxismo, de certa forma, é também uma submissão da população, ok? Do povo com, né, submissão ao Estado. Então ele também é contra isso. Ou seja, então ele é um anarquista porque ele é contra as instituições, no caso, o Estado e a Igreja. E também eu posso colocar ele como um anarquista individualista porque ele faz sozinho. Né? Ele nunca se organizou em sociedades para fazer isso. Ele ia, inclusive tem uma parte que ele vai tipo aonde? Ele vai numa estação de trem e ele vê os soldados indo para a guerra da Crimeia. Aí ele chega para o soldado e pergunta assim: você é cristão? Aí o cara fala: sou. Bem, mas Jesus disse não matarás. E como é que você está indo para a guerra matar outra pessoa? Então ele começa a fazer questionamentos das pessoas, sozinho. Né? Então ele esperou uma sociedade para construir isso. Ok? Bem, então eu queria comentar um pouco, uma introdução a essa questão do anarquismo cristão do Tolstói, beleza? Depois eu vou fazer um especificamente sobre a questão da educação, como é que o Tolstói via educação para a gente dar uma continuidade aí nessa ideia libertária dele, inclusive dentro de uma escola, a partir do conhecimento, do contato, melhor dizendo, que ele teve pessoal com o Proudhon. Então o Proudhon também dá uma grande energia para ele mudar um pouco aquelas ideias que ele tinha, ok? Beleza, então pessoal, era isso e a gente vai conversando mais. Obrigado.